O meu nome é Glauco, eu sou contador e CEO da FixCode. E nesse vídeo, nós iremos abordar o assunto das propriedades para investimento. Iremos falar sobre a definição, segundo a CPC 28, daremos também alguns exemplos sobre o que é propriedades para investimento e o que não são propriedades para investimento, e também iremos comentar por que é interessante essa forma de contabilização em relação ao ativo imobilizado. Começando pela definição de propriedades para investimento, segundo a CPC 28, revisão 14, uma propriedade para investimento, então, é aquela edificação, terreno ou edifício, né, ou ambos, mantido pelo proprietário ou pelo arrendatário como direito de uso, para oferir aluguel ou para valorização do capital futuro. Então, a propriedade para investimento ela não é utilizada na produção ou fornecimento de bens e serviços para finalidades administrativas ou operacionais, porque senão seria considerado um ativo imobilizado, e também ela não tem a destinação de venda no curso ordinário do negócio. Obviamente que, no futuro, né, a propriedade para investimento ela pode ser vendida justamente com esse objetivo de valorização do capital. Alguns exemplos de propriedades para investimentos. Terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo, isso aí é uma informação importante, e não para venda no curto prazo. Terrenos mantidos para uso futuro corretamente, né, indeterminado. Então, se a empresa ela comprou um imóvel, ela pretende um dia construir uma unidade nesse terreno. Enquanto não existe, né, essa determinação, esse terreno, por exemplo, ele deve ser classificado como uma propriedade para investimento. Edifícios, né, seja de propriedade da entidade ou mantidos, né, pela entidade, né, e também tenham esse objetivo, né, de oferir aluguel, oferir uma valorização futura, tá? Lembrando que não devem ser utilizados, né, eles não devem estar sendo utilizados operacionalmente. Edifício que esteja desocupado, mas mantido para ser arrendado sobre um ou mais arrendamentos operacionais. E propriedades que estejam sendo construídas ou desenvolvidas para futura utilização como propriedade para investimento. Então, esses são alguns exemplos de propriedades para investimentos. Importante, se o imóvel é usado pelo proprietário para operações da empresa, como eu comentei, ele deve ser considerado como ativo imobilizado. E uma outra observação importante é que algumas propriedades têm partes, pode dividir, né, partes que seria para o operacional e uma parte que estaria destinada para uma valorização futura. Então, se essas partes puderem ser vendidas separadamente, a entidade deve contabilizar também separadamente. Agora, se as partes não puderem ser vendidas separadamente, essa propriedade ele só vai ser uma propriedade para investimento se uma parte insignificante for utilizada na produção ou fornecimento de bens e serviços, ou seja, somente se uma parte insignificante for ativo imobilizado. E o que não são propriedades para investimento? Aqui alguns exemplos. Primeiro, aquela propriedade destinada à venda. Então, se a empresa ela tem um imóvel, mas ela já está destinado à venda, né, no futuro aí próximo, então não deve ser classificado como uma propriedade para investimento. Como eu comentei, né, a propriedade ocupada pelo proprietário, mantida, né, utilizada para a finalidade de desenvolvimento da empresa, então nesse caso seria ativo imobilizado, e uma propriedade que é arrendada a outra entidade sobre arrendamento financeiro. Então, esses são exemplos de que bens que não são propriedades para investimento. Como deve ser feita a mensuração inicial das propriedades para investimento? Inicialmente, a gente deve contabilizar pelo custo, tá? Então, os custos da transação, o preço de compra, né, do imóvel, do terreno, né, e os custos diretamente atribuíveis, né, para essa operação. Inclusive aí, remunerações de profissionais de serviços legais, impostos de transferências de propriedade e outros custos da transação. Isso que vai ser contabilizado, né, na mensuração inicial desse imóvel. Já nas mensurações subsequentes,
a entidade, a empresa, né, ela pode escolher o método de contabilização, que pode ser o método pelo valor justo ou manter o método de custo. Um detalhe só importante que, ao escolher o método, né, a política de mensuração, ela deve aplicar para todas as suas outras propriedades para investimento. Então, se tiver mais de uma propriedade para investimento, todas devem seguir a mesma política, ou o método do valor justo, ou o método do custo. E qual que é a vantagem, então, de a gente contabilizar uma propriedade para investimento com relação ao imobilizado? No Brasil, em várias regiões, a gente observa que existe uma valorização dos imóveis com o passar do tempo. E se você mensurar inicialmente pelo custo e continuar mensurando pelo custo, né, como um ativo imobilizado, esse imóvel, esse terreno, ele tende a se valorizar com o passar do tempo. E aí existe a tendência do que o valor contabilizado não irá refletir o valor de mercado desse bem. Então, quando a empresa ela tem essas propriedades para investimento e mensura, né, faz as mensurações subsequentes pelo valor justo, existe um benefício, porque ao final de cada exercício, a empresa ela deve fazer uma avaliação de qual seria o valor justo desse bem, e aí ela pode atualizar o valor desse bem, né, pelo valor justo. Então, isso acaba sendo correspondendo numa vantagem, porque a empresa ela vai conseguir refletir essas alterações, né, essas modificações do preço, né, nas suas demonstrações contábeis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.